Olá, tudo bem? Boa noite. Eu sou Nani Bilate, da Behavior, e estou aqui mais numa live para falar sobre os movimentos humanos. Eu sou pesquisadora, eu trabalho com pesquisas há mais de 30 anos e há 10 anos, em 2010, eu comecei uma pesquisa muito interessante para mim, uma pesquisa em função de um cliente, de entender o que significava ser mulher nos dias de hoje. Quando naveguei nessa pesquisa, eu vi a riqueza, né, e essa mudança de conceitos que a gente está vivendo. Em função disso, eu comecei a me interessar sobre esse assunto, então mudei o foco dos meus estudos para entender os valores da sociedade. Meu marido, Nélio Bilatti, ele trabalha com valores na área de cultura organizacional e desenvolvimento humano, então a gente desenvolveu uma parceria bacana de estudar juntos essa parte dos humanos, dos valores, das crenças. E desde então eu venho realizando esse estudo. Faz cada 2 anos, mais ou menos, eu volto em campo. Até um determinado momento, eu não me lembro bem, mas eu acho que foi em 2014, 2015, que eu comecei a notar que, independente do homem e da mulher, que eram essas identidades que eu estudava, existiam valores que estavam sendo modificados transversalmente a essas identidades. Aí eu comecei a escrever os movimentos humanos. São 7 e eles indicam os caminhos que como sociedade a gente está escolhendo para seguir adiante. E eu venho estudando e modificando e me aprofundando em cada um deles, atualizando essas informações o tempo inteiro. Em função da pandemia e em função desse tempo de isolamento, eu decidi compartilhar com vocês um pouco esse conhecimento, contribuir de alguma forma com o seu tempo, talvez também distrair um pouco, né, dessa questão tão tensa que a gente está vivendo, com as notícias sobre a pandemia, que são bastante sérias, e te ajudar na reflexão, porque sem dúvida nenhuma a gente está num momento forte de entender exatamente que sociedade a gente quer. E para discutir esses movimentos humanos, eu fiz 7 convites, né? E hoje, aliás, eu já vi que o Bruno está aqui, eu vou chamá-lo. O movimento humano Solidariedade é o Bruno Pinheiro. Bruno, está entrando aí? Tudo bem, querido? Tudo bem, e você? Tudo bem. Obrigada, primeiramente, por aceitar estar comigo aqui nessa discussão. Então, Bruno, a gente conversou um pouquinho sobre o movimento, explicando para as pessoas de que se trata. Quando eu comecei a escrever o Movimento Humano Solidariedade, meu foco não era tanto no sentido de ajuda, que é associar muito esse termo, embora ele seja super útil e super atual, esse tema, nesses momentos. Mas muito por meu entendimento que, em função dessa busca social que a gente está fazendo, com a quebra de valores, a gente perdeu um pouco as linhas mestres que nos guiavam, né? Como ser homem e ser mulher, era um padrão muito estrito, muito estreito. A gente ampliou esses conceitos, a gente começou também a conhecer outras realidades, conhecer outras verdades, conhecer outras formas de vida, e essa abertura trouxe para nós um sentido que eu gosto de usar muito nos meus textos, nas palestras, de sistema, né? A gente entender que fazemos parte de um único sistema, que temos uma interconexão entre todos os seres, independente da nossa ideologia, do nosso posicionamento. Então, a solidariedade vem um pouco da base etimológica de sólido, né? Desse sentido de unidade. E eu convidei o Bruno porque ele é um exemplo hoje, um exemplo de um jovem que trabalha muito com essa questão da solidariedade, de diversas atividades. Para começar, Bruno, eu queria te perguntar. Eu soube que você viajou 4 anos pelo mundo. Me conte isso. Como assim? Qual que foi o motivo que te levou a ficar tanto tempo fora? Conta um pouquinho para nós. Ah, na verdade, deixa eu tô fazendo uma volta aqui na cabeça.
Em 2009, eu entrei num. Eu trabalhava, sempre trabalhei com meu pai, daí eu trabalhei para mim mesmo, daí em 2009 eu decidi trabalhar para os outros. 2009? É. Aí teve aquela grande crise, eu falei, bom, nunca trabalhei para ninguém, vou trabalhar para os outros. Pelo menos para eu saber como que é, né? Aí eu entrei num grande. Eu lembro que na época eu falei o seguinte: bom, eu fiz minhas contas lá em 2008. Falei, eu pago 700 de aluguel, 800 de carro. Eu falei, bom, R$ 3.000 para mim, tá bom. Não tá bom, dá para eu pagar as contas. E eu queria ser Uhum. gerente de marketing num grande grupo. E gerente de marketing ganhava pelo menos 6.000 lá naquela época. Resumindo, eu Uhum. consegui exatamente o que eu pedi, ser gerente de marketing ganhando R$ 3.000. É, de um Cuidado com o que grande você grupo. pede. Aí eu fui gestor de 150 escolas, entrei num grupo com 4.500 funcionários. No primeiro ano, fui eleito melhor funcionário do grupo. Era o segundo homem lá do segundo executivo, vamos dizer, desse grupo. Tinha tudo. Um bom salário. 2 anos depois, eu estava ganhando quase 18.000. Tinha carro, tinha tudo para mim naquela época. Eu tinha tudo que eu queria. Status, etc. Aí eu recebi uma proposta do LinkedIn para abrir o escritório do LinkedIn no Brasil. Aí eu participei da primeira entrevista, a segunda era inglês. Aí quando a segunda entrevista foi em inglês, eu não falava inglês. Aí eu desisti, falei, não vou participar da segunda etapa, porque não falei porque eu não, eu falei porque eu não sei inglês. Aí eu falei, não posso perder mais nenhuma oportunidade da minha vida por não saber inglês. Aí eu decidi largar tudo e fui estudar inglês na Irlanda. Aí lá na Irlanda, fiquei 8 meses na Irlanda, estava conseguindo visto lá. Aí meu pai pegou um câncer, eu falei, bom, vou voltar para o meu pai para ficar os últimos dias com meu pai, né? Aí eu voltei para o Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, eu lembro que eu falei assim, bom, vou precisar do emprego que me dê liberdade, pelo menos um pouco de liberdade, porque eu estou indo para ver o meu pai. E, no mínimo, preciso ganhar R$ 12.000, eu lembro quando eu voltei. Consegui exatamente o que eu consegui. Podia ter pedido pelo menos uns 25, né? Aí eu estava aqui trabalhei aí para o Bruno Giuliani, uma empresa de coach. Aí eu decidi, isso foi em 2012. Aí eu estava no Rio, voltei, estava morando no Rio, meu pai em São Paulo. E eu ia toda quarta para São Paulo. Ficava segunda, terça e quarta no Rio e voltava para ficar com meu pai. Aí eu lembro quando eu cheguei no Brasil, eu falei nada contra as mulheres brasileiras, tá? Mas eu falei na época, eu tinha terminado um relacionamento, falei, não quero mais saber de mulher brasileira, quero namorar com uma europeia, porque eu tinha conhecido um monte de europeias, pessoas na viagem, falei, quero namorar com uma europeia. Isso jogando aí pro universo, né? Tava no Rio de Janeiro. Bom, um certo dia surgiu uma francesa no meu perfil no Couchsurfing, que é um site de viagens, falou, eu fui pro Rio, e voltei agora para Paris e eu queria continuar falando meu português. E ela falava muito mal português. E era uma francesa bonita. Eu falei, bom, sou a melhor pessoa que tem para você treinar o seu português. E comecei a conversar com ela e a gente se apaixonou pela internet. Ficamos lá 6 meses namorando. Daí eu lembro que no dia 21 de dezembro eu fui para Paris para conhecer ela, depois de 6 meses conhecendo ela. Aí eu fui para Paris, fiquei 10 dias, voltei para cá, meu pai morreu. E quando meu pai morreu, foi uma das experiências mais loucas que eu tive na minha vida. Porque eu vi e senti o corpo sair, a alma sair do corpo e ir para o espaço. Eu senti passar por mim e vi ali na cama um corpo muito debilitado. Eu fiquei ali com ele até os últimos segundos da sua vida de mão dada. E eu falei, bom, a gente está nessa vida aqui só de passagem. Eu vi isso, nunca tinha visto, né? E sentido. Aí eu falei assim, não quero mais passar a vida inteira trancada dentro de uma sala de uma empresa. E daí soltei isso, veio isso. E daí, 10 dias depois, minha nova namorada, que tinha 10 dias que eu tinha conhecido ela presencialmente, chegou no Brasil e foi morar direto comigo. Aí a gente ficou um tempo e eu acabei engravidando ela. E daí eu lembro que eu fui no hospital, e ela estava com um negócio lá, e eu lembro que a consulta era R$ 1.500. Eu fiquei revoltado.
R$ 1.500 uma consulta, que é isso? Falei, bom, se eu for ter meu filho aqui no Brasil, eu vou gastar pelo menos, que ela não podia ter plano, porque ela era francesa. E não era, ela não estava legal aqui, ela estava no período ela estava já ilegal, na verdade. Aí eu falei o seguinte, bom, com eu lembro que assim, para eu ter um filho aqui no Brasil, eu vou gastar no particular uns 30, 40 mil reais. Na época o euro tava 2,30, né? Não tava R$ 6. Aí eu falei, bom, eu vou com 40 mil reais, se eu não me engano, dava 12 mil euros, não lembro, sou ruim de conta, mas vamos falar 12, 15 mil euros, 12 mil, 24, por aí. Eu falei, bom, com esse dinheiro eu vivo 6 meses na Europa. Aí eu peguei e saí. Daí a gente, antes de chegar na Europa, a gente começou a viajar. Então, e daí a gente ficou 6 meses viajando. 6, 7 meses. Você Eu era sei que ele grávida. estava grávida. A gente foi para o Peru, do Peru a gente foi para a Ásia. Na Ásia a gente ficou 8 meses viajando. A gente ficou 2 meses até chegar em Paris. Chegamos em Paris e fomos para a Ásia e ficamos na Ásia lá 6 meses. Eu lembro que a gente ficou viajando até o 8º mês. Faltando 20 dias para nascer, a gente voltou. Não, não pode viajar grávida, não recomendo fazer isso. Mas a gente fez. E daí a gente voltou. Daí quando o filho nasceu, quando ele completou a maioridade, ela nasceu em Paris. Quando ela estava já com 30 dias, a gente saiu de novo para o mundo. Que já estava naquele embalo e a gente continuou. E daí ficamos ali mais um ano viajando. Chegamos a percorrer aí quase 40 países. E daí veio o segundo filho. Com um bebê pequeno. Com um bebê pequeno. Se eu não me engano, não, ela nasceu e a gente foi para a Ásia. Foi isso. Ela passou os primeiros do segundo ao 8º mês na Ásia. E a Ásia é bem precário, sabe? Tinha lugar que não tinha o que comer. Eu lembro que assim, a sorte nossa com o bebê é que a gente estava com uma mala. Eu lembro que a gente começou com 2 malas, a gente despachou algumas malas. Eu fiquei vivendo 4 anos, nós 4 com uma mala. Então a vida, eu não tinha mais bens materiais nenhum. E eu lembro que a gente Você se tinha. sustentou daquele dinheiro que você tinha. Não, já falo sobre ele também. Daí eu lembro que a gente estava lá, para ela comer, a gente tinha um baby cookie, que é um negocinho que você põe uma fruta ou um legumes, ele cozinha e ele mesmo faz. Era um negocinho desse tamanho. Então, para o bebê era tranquilo que aonde a gente ia, a gente só precisava de uma batata e de uma cenoura para ela. Então, era isso, que tinha lugar que não tinha que comer na Ásia. Era muito. Alguns lugares eram bem precários mesmo. E outros, mas tudo muito maravilhoso. Sobre o sustentar, eu lembro quando eu cheguei na França, o euro foi de 2,30 para 3,80, praticamente, quase 4. Então, assim, num período de 3 meses, meu dinheiro era no Brasil. Eu perdi 40% do meu dinheiro. Eu tinha lá, eu tinha guardado, eu lembro quando eu saí, devia ter guardado uns 60 mil reais, que era pouco. E daí eu falei, bom, sempre gerei muito dinheiro para muita gente nas empresas que eu trabalhei, que eu trabalhava com marketing digital. Eu falei, tá no momento de eu começar a gerar dinheiro para mim. Aí eu comecei a ensinar as pessoas a vender pela internet. E nesse ensinar as pessoas a vender pela internet, eu comecei a ensinar isso viajando. E nesses 4 anos de viagem, foram aí 18 mil alunos que eu tive ajudando. Na verdade, eu tenho um curso de marketing, mas eu não ensino. O que eu percebi, o que eu fiz durante esses 4 anos, eu não ensinava marketing, eu mudei a vida das pessoas. Quem queria, é óbvio. Assim, eu tenho pessoas que, milhares, não são poucas, não, que são eternamente gratas a mim e sempre me fazem questão de me dizer isso, porque, por exemplo, eu lembro, eu não vendia, eu ensinava as pessoas a vender pela internet, mas eu vendia liberdade, era isso que eu vendia. E, sabe, você pega, por exemplo, eu vejo a Raquel, o marido dela era professor, né, de educação física,
sabe, nós sabemos o salário de um professor e hoje ela está faturando, depois de 3, 4 anos de muito trabalho, ela fatura 70, 80 mil reais por mês vendendo treinamentos para o marido dela. Ela saiu do emprego dela e ela, uma mulher que não sabia nada de tecnologia, ela era tão expert como você, que eu vi que você tem um pouquinho de dificuldade com tecnologia. E o que é normal. Mas ela era exatamente, não sabia nada, tinha medo de tudo. Ela saiu do emprego, comprou meu curso e começou lá, sofreu, mas sofreu um ano. E depois começou a vir os resultados. Depois de um ano e meio, os resultados começaram a vir. E hoje eles sustentam a família. Assim como ela, tem inúmeras pessoas que, como eu tenho os filhos, e sempre estive com os meus filhos nas viagens, nas lives, em tudo. Muita gente que tinha um filho vinha com esse sonho de poder passar mais tempo junto com os filhos. E quando a pessoa consegue isso, ela acaba sendo eternamente grata. Só depende única e exclusivamente de uma pessoa, nós mesmos. Uhum. Que bacana, Bruno. Então você começou a viajar e uniu o útil ao agradável, e aí você começou a já faturar mesmo em viagem. Faturava na viagem, foi um negócio que eu faturei assim no segundo ano, eu cheguei a faturar múltiplos milhões, no terceiro também, até que em 2019 eu abri a Bia Academy aqui em São Paulo. Então, assim, tudo que eu vendia, que era liberdade de tempo, geográfica e financeira, eu perdi da noite para o dia. Quer dizer, eu perdi a Você liberdade. decidiu voltar. Eu decidi voltar, foi, eu acho que por algo um pouco maior do que. Eu decidi voltar para viver um sonho um pouco maior, para transformar a educação do Brasil. É, a educação do Brasil hoje, falando-se em educação executiva e faculdade, dentro das áreas mais de negócios, marketing, finanças, faculdade, a grande maioria, ela prepara o aluno para passar de ano. Ela não prepara o aluno. A escola prepara o aluno para passar na faculdade e a faculdade prepara o aluno para o emprego ou para tirar o diploma. Não prepara ele para o mercado de trabalho, não prepara ele para a vida. E são conteúdos totalmente desatualizados que você não aplica em nada. É ridículo um jovem sair, terminar a faculdade e falar que não está preparado, passar 4 anos estudando, é ridículo, e falar que não está preparado para o mercado de trabalho. Não faz sentido você passar 4 anos aprendendo uma coisa e não está preparado. A hora que você entra, você fala, não é nada disso que eu aprendi. Então, assim, é simplesmente para ter um diploma do MEC, e isso eu vim para mudar, e é isso que eu estou fazendo, construindo cada vez mais. Aí foi o primeiro ano, agora a gente está entrando no segundo ano, um segundo ano com muitos desafios, né? Com essa nova pandemia que, no meu ponto de vista, tirando o lado da saúde que não e da economia, que não vou me entrar em detalhe, é devastador. Tirando esses dois pontos, no meu ponto de vista, eu estou vendo ela com excelentes olhos quando eu olho para a educação, tá? Olhando para a educação, está sendo lindo o que está acontecendo, sabe? Desde uma escola infantil, que eu estou prestando assessoria, sem custo nenhum, ajudando uma escola infantil a como educar as crianças em casa. E daí, no meu ponto de vista, a educação online ela funciona. Na infantil, funciona se tiver um educador do outro lado, que é o pai. Senão não funciona. Nada substitui o presencial, mas a escola, a sala de aula, ela não deve ser para educar. E hoje a sala de aula, para educar não, para ensinar, para passar conteúdo. Não faz sentido, por exemplo, numa cidade como São Paulo, a gente se deslocar para aprender. A gente tem que se deslocar para trocar informação, para aplicar, para discutir, para forçar o aluno a pensar. Quando a gente está ali sentado só olhando a gente está viajando, a gente está no telefone, a gente acaba não pensando muito, não forçando muito o cérebro a gente não exercita muito o cérebro.
Se a gente fizer a sala de aula invertida, que é se aprende em casa e discute na sala, eu acredito que esse é um dos métodos, né? Você tem muito mais resultado. Então, eu acho que nós estamos em um momento da pandemia, eles têm trazido algumas oportunidades na área digital, por exemplo, que eu não gosto de usar a parte digital tanto quanto você, a gente conversou sobre isso. Estou aqui, né, aproveitando esse espaço, dizendo, bom, como que eu posso contribuir com as pessoas? Então, vou trazer o conteúdo dos movimentos humanos, vou trazer gente interessante para discutir sobre isso e vamos em frente. Porém, em termos de educação, Bruno, não podemos esquecer que mais da metade da população de alunos está na rede pública e, infelizmente, ela é analógica, né? Então, nós temos agora uma preocupação grande, né? Que tenho alunos que hoje, diferente dos alunos das escolas privadas, estão sem aula nenhuma, sem nenhum Sim, apoio desde que começou o isolamento social. E a defasagem que já significava a escola pública com a privada, agora vai se acentuar mais, né? Então é um tópico que, inclusive, para mim tem me trazido bastante preocupação, sabia? ele é preocupante, porque infelizmente quando você fala de populações mais carentes, eles não têm condições, não têm estrutura para aprender online. Então, e isso aos poucos a gente consegue resolver, não agora. Mas assim, olhando para um outro lado, o governo do estado de São Paulo foi muito rápido. Eu não entrei ainda, mas tem uma pessoa aqui que está. O filho da pessoa que trabalha conosco estuda na educação e ontem começou EAD. Mas tem um dado interessante que 51% da população brasileira acima de 25 anos não tem ensino médio. Imaginou Uhum. isso? É É porque assim, você tem, infelizmente, tem uma coisa muito. Tem dois pontos que me preocupam em relação a isso. Primeiro, já é comum, depois das férias de julho, ter uma fuga grande de alunos, tá? Segundo, no ensino médio, o jovem termina ou tendo que trabalhar para ajudar a família, ou ele entra para a criminalidade, para o tráfico. Então, assim, esse ensino médio é complicado, né? e o problema é que é o seguinte: o jovem no ensino médio, ele não tem perspectiva nenhuma. A perspectiva de um jovem que está no ensino médio é de começar, se ele for entrar na faculdade, ele começar a ganhar dinheiro depois de 4 ou 5 anos. Não faz Ele sentido. não O mercado hoje ele é muito mais rápido. A plataforma que a gente está desenvolvendo aqui, eu acredito que entregue ela daqui a 6 meses aproximadamente, eu vou dar a possibilidade de um jovem de estudar da casa dele, aprender uma profissão em 1 ou 2 meses. Lógico, vai saber tudo? Não. Mas ele vai saber o suficiente para ele começar a dar o start e depois é o lifelong learning. Conforme ele vai entrando dentro do universo de trabalho, vão surgindo novas coisas que ele precisa aprender. E daí o que eu estou preparando aqui, falando-se em nova economia, é oferecer uma gama de conteúdo por bem acessível. Estou falando inicialmente por R$ 60 por mês, onde quem tem R$ 60 por mês consiga ter uma gama de conteúdos prática, fazer da casa dele, e fora isso, a princípio vai ser R$ 60 por mês. A gente espera uma escala grande e 20% do meu faturamento ele vai ser destinado a pessoas que ganham menos de R$ 500 por mês, que também equivale a 50% da população. Então, se eu tiver 10 mil alunos no ano, eu vou liberar 2 mil vagas gratuitas para essas pessoas que não têm condições. Aí vai ser um outro jogo, uma hora que eu chegar nesse momento, que vai ser no final do ano, aí eu vou começar em busca de algumas parcerias, porque muitos não têm celular, não têm computador, não tem nada. Essas pessoas a gente também vai tentar atender buscando algumas parcerias no futuro.
Uhum. Bruno, o fato de você ter viajado, como você viajou 4 anos, uma das hipóteses que eu teço no meu estudo de solidariedade é que o fato de a gente ter se aberto, né, para o mundo, infelizmente as Torres Gêmeas trouxe também esse olhar para o Oriente, que antes de isso acontecer as pessoas nem sabiam que existia Oriente. Então tem uma série de fatores históricos e fatos mesmo que levaram a gente a conhecer. Você se acha um homem diferente depois dessa experiência? Olha, com certeza diferente, mas eu acho que um dos grandes aprendizados de viajar o mundo é saber que nós não somos melhores do que ninguém. Porque nós, no Brasil, somos educados da seguinte forma. Eu fui educado assim. E a grande maioria das pessoas foram também educadas. Aqui no Brasil, você não vê o CEO de uma empresa saindo com uma faxineira. Porque é uma desigualdade muito grande, uma desigualdade social muito grande. E não só social, entra o negócio de status, que, sabe, eles não se misturam. Você não vê. E quando eu morei na Irlanda, morei em Paris, morei em outros países, quando você mora fora, primeiro, quando você entra dentro de uma empresa, a desigualdade ela é muito pequena. Por exemplo, uma pessoa que menos ganha na minha empresa, lá devia ser eu, 1.500 euros. E a que mais ganhava lá devia ser 5, 6 mil euros. E com 1.500 euros, eu morava bem, eu comia bem e eu viajava uma, duas vezes por mês. Aqui no Brasil, nós trabalhamos para sobreviver. Lá nós trabalhamos para viver. E quando você chega fora, em outros países, você vê que você é igual a todo mundo, você não tem mais aquele status que você tinha no Brasil, pelo menos eu sempre fui de família de classe média, e isso é imposto, você não vê no Brasil pobre com rico, essa é a realidade. Muito, você até vê, mas você não. Quando você volta 10, 20 anos. Já na Europa, você vê ali no bar que tá a pessoa que limpa que faz a faxina com o presidente e e sem diferença nenhuma. Eu acho que essa é uma das coisas que eu mais aprendi, porque aqui eu fui sim educado, não vou dizer que fui educado, você é educado, a sociedade assim preconceituosa com Nós muitas. todos somos um pouco. Tanto Uhum. com desde gênero, cor, raça. E quando você viaja, que nem quando você vai na África, você tá lá com uma população que é negra e que todo mundo é igual. Quando você vai na China, você tá lá com uma população que é chinesa e que todo mundo é igual. Quando eu falo eu e eles, todos, você vê que todos são iguais no final. E a mesma coisa as classes sociais. Eu acho que então, enfim, o que eu mais aprendi foi que todo mundo é igual, e é isso que eu tento ensinar para os meus filhos. Que nem tem uma pessoa que trabalha em casa, todo mundo almoça na mesma mesa. Eu acho que esse Uhum. é o começo da igualdade. Não faz, sabe, não faz sentido eu ter um almoço e a outra pessoa ter um almoço, ou essa é uma coisa simples. Uhum. Sabe, Bruno, uma das coisas que eu tenho estudado bastante, essa questão, o tema da diversidade é um tema que eu me dedico bastante, e uma das coisas, o que leva ao entendimento da diversidade e a aceitação da diversidade é esse entendimento da solidariedade no sentido de sólido, de unidade. E a desigualdade social, aí como pesquisadora mesmo, ele é um dos pontos fundamentais para a não compreensão da diferença e não compreensão inteira do que significa ser solidário. Porque nós vivemos numa sociedade, como você disse, em que a gente não vê o outro diferente a gente. E a gente é ensinado a afastar o outro como meio de valorizar e preservar o nosso status quo, né? Quando você quebra isso, é engraçado, eu não sabia que você ia me responder isso, mas é exatamente isso que eu penso. Eu acho que tem muita gente que viaja e também tem todo o direito,
viaja, vai naqueles lugares, aquelas bolhas de viagem, né? Ou seja, entra no hotel, faz aqueles turcinhos guiados, vai para uma praia, tira foto de tudo e volta para casa. Ela com o país onde vai, né? Eu acho que uma das coisas mais ricas de crescimento interno é quando você se mistura, quando você se É, abre. é que assim, Você. diga, não, pode dizer. Não, fale, fale, fale. Quando a gente, que nem estava falando, às vezes o problema que nem dessas viagens, geralmente quando as pessoas elas vão viajar, a gente tem poucos dias. Ah, vou ter 7 dias. Hoje em dia eu também estou fazendo essas viagens. Então, as pessoas acabam, putz, eu vou ter 7 dias, eu quero relaxar. Eu faço isso. Vai lá, pega um puto hotel e fica lá no resort. E ótimo, pô, maravilhoso, aquela piscina linda, aquele, né? Mas eu também fiz e quando você consegue ter um pouco mais de tempo, que essas são as melhores viagens, que você consegue, que é o que você falou, quando você consegue entrar ah, na, na vida do lugar é muito bom. Que nem eu fiquei ali 4 anos, 3 anos, sem exceção, sem casa, com 2 filhos e uma mulher, nós não tínhamos casa. E a única coisa que nós tínhamos era uma mala. Era só isso, uma mala para 4 pessoas. Então a vida ela é diferente. E assim, quando você não tem acúmulo. Se eu comprar uma camiseta, eu tenho que jogar outra fora. É simples. Eu quero comprar, eu não posso. Eu vejo lá, eu vi as coisas maravilhosas, eu queria comprar, eu não podia, porque eu não podia carregar. E quando você volta para casa, que nem quando a gente voltou, hoje a gente já faz 1 ano e meio morando em casa, né? Numa casa, com nossa. Na verdade, que da minha família foi a primeira. Nossa, é muito acúmulo. Nossa Senhora. E É muito. A gente fez uma mudança de casa uns 2 anos e meio atrás e a gente estabeleceu os armários, enfim, as coisas que teria, já medindo que a gente tem com um pequeno espaço para qualquer coisa adicional. Então, hoje é trade-off. Para entrar uma coisa, tem que sair outra. Eu sou uma forma de também controlar isso. Bruno, deixa eu te falar uma coisa. Você falou em desigualdade em educação, que são coisas que para mim assim me toca muito emocionalmente, porque esta pandemia ela está sendo com segurança mais cruel para os mais vulneráveis em nosso país, que são a maioria, né? E uma das coisas que eu tenho batido muito nos meus textos, nas minhas falas, mas que parece que é difícil entrar na cabeça, é as pessoas entenderem esse conceito de sistema que a gente conversou no início, porque se as pessoas entendessem que quando tiver a periferia, né, quando tiver essa desigualdade social, ela nos atinge, não tem como criar muros de condomínio suficientes para não nos atingir. Ou seja, a gente faz parte do mesmo sistema, né? Então, você lutar contra a desigualdade social é também lutar por um mundo mais seguro para o teu filho, né? E uma das coisas que você me contou é que você está ajudando agora para projetos sociais. Me conta um pouquinho disso. deixa eu só. O que eu tenho feito, Té? Tem um projeto que eu participo, que é o Instituto Êxito, onde a gente fornece educação. Tá? Eu acredito que a educação é a principal ferramenta. Se eu educar uma pessoa, a como trabalhar, ela vai conseguir sobreviver a vida inteira. Se eu der 100 mil, sei lá, 10 mil reais, 100 mil reais, dependendo do nível da pessoa, vamos falar 10 mil reais, essa pessoa ela vive 1 ano, acabou, ela continua ali, e agora, o que eu vou fazer? O problema é que, assim, é muito complicado, né? O pobre no Brasil tá fudido. Não tem, não tem acesso ao básico, né? A educação, a saúde tem, precária, mas tem. Não tem acesso a lazer, ou lazer muito escasso, né? Quando você pega em São Paulo, um lazer, para quem não tem condições, é muito escasso. Então, assim, quais ações eu faço hoje? Hoje eu participo do Instituto ESSO, que a gente criou uma plataforma que tem mais de 300 cursos lá hoje, gratuitos,
e a gente é um instituto que tem 8 meses. Inclusive, convido aí vocês a conhecer êxito.instituto. E daí, nessa pandemia, eu criei aí alguns conteúdos gratuitos, ajudei escolas, tanto públicas quanto privadas, a como levar o seu conteúdo para online, mas eu acho que a minha maior contribuição para o Brasil vai ser essa plataforma que eu vou desenvolver, que além de ser Eu amei. acessível, eu tenho na etapa, são 4 etapas essa etapa. Na etapa 3, ela entra muito forte no social, que ela está sendo desenvolvida para ser implementada presencialmente em comunidades, em ONGs. Daí não vai ter custo para a ONG. A gente vai em busca de iniciativa privada. E também se eu tiver 100 mil alunos, eu vou ter 20 mil vagas aí todos os anos para pessoas que não têm condições. Eu amei esse teu projeto. Acho que a educação é fundamental para a gente diminuir a desigualdade, mas também tem um ponto, né? E aí eu falo para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que virão nos ouvir, porque essa live vai ficar 24 horas gravada, a gente vai subir numa outra plataforma, é, é que a gente não pode querer que a desigualdade persista por uma questão de valorização do nosso status quo. Eu acho que isso é muito sacana. Né? Então, o quão importante para o meu ego, para a minha autossatisfação, para a minha autorrealização, é importante eu me sentir superior a você. A desigualdade tem isso, né, como ponto de partida. Eu me sinto que eu superei, que eu tive êxito, que eu sou melhor, que eu sou mais bonita, mais inteligente, mais culta. Por quê? Porque existem pessoas que não têm acesso a isso. Né? Então, o quanto esse movimento de eu me sentir melhor com minha autoestima está prejudicando o outro. E a solidariedade, no entendimento que a gente é isso. Ou seja, eu não preciso ser melhor que você, Bruno, mas eu preciso entender que você tem coisas legais, que eu, por exemplo, né, me ajudar com o digital, que eu entendo nada, mas eu posso trocar outras coisas contigo. Então, essa ideia de colaboração, né, eu não gosto eu sigo a linha do Bauman, né, eu não gosto da linha da tolerância, eu tolerar o que é diferente a mim, porque ela parte de um princípio, no meu entendimento, de superioridade. Eu te tolero, né? Mas quando eu entendo aquilo que você disse em sua viagem, que todos nós somos iguais, que é o que difere é alguns traços culturais, algumas formas de agir perante a vida, mas que isso não significa ser mais ou menor, a gente começa a se ajudar para Pouquinho todo aqui mundo para mim, viu? subir, né? E você tem... Oi? Oi? Congelou ali? Eu não consegui, eu não consegui escutar o que você falou aí. Aqui está meio congelado. Como que está ali, Nélio? Está congelado, Deixa eu ver imagina. aqui. Ali o Cláudio está dizendo, falamos em estratégia sobre competição e competição. Competição. Agora deu certo? Eu te perdi, não estou conseguindo te pegar. Só ver. A tua frase, Bruno. Então, seguindo essa linha, Bruno, já volta? Eu não sei se ele está me ouvindo, não? Alô? Oi. Oi, acho que voltou. Só fazer um resumo para quem me ouviu. Agora entendi, Cláudia. Cooperar e competir ao mesmo tempo. Lindo, lindo. É isso aí. Eu estou lendo um pouco sobre cooperação, né, já que o Cláudio trouxe o tema, e é tão interessante, né, que a cooperação ela é desenvolvida na medida em que você entende que juntos você encontra melhores soluções. E isso uma criança, um bebê faz. E quando a gente tem a questão da desigualdade, como nós temos aqui no país, você termina não conhecendo o outro. Você não sabe como a periferia vive, você não sabe como que aquelas pessoas... Então, nosso mundo fica tão restrito que a gente fica meio míope, né?
em relação a isso. Você tem visto na tua geração, Bruno, gente com esse despertar? Como que você vê a geração em relação a isso? Ou mais ou menos? Ahn, eu acho que a geração meus filhos, eu acho que terão aí um pouco mais essa consciência. Mas essa nossa geração, sei lá, dos 30 aos 40, é muito pouco. É muito pouco. É muito, muito, muito pouco. Tem alguns que até têm a consciência, mas não conseguem fazer. É, mas a maioria acaba não fazendo nada. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é pra gente. Se você, não pra gente. Se você quer mudar o mundo, a gente tem que começar mudando a gente mesmo. Acho que primeiro lugar que a gente precisa mudar somos nós mesmos para depois querer mudar. E muitas vezes a gente associa ajudar o próximo a dinheiro. E não é. Eu acho que dinheiro, lógico, que ajuda, sim, mas não é só isso. Muitas vezes o que você sabe fazer, que nem muitas vezes nesses últimos tempos, que nem agora, eu não estou podendo contribuir com muito dinheiro, mas eu estou contribuindo muito com o meu tempo. Então, eu ajudo, eu tento disponibilizar, vou criando algumas ações em paralelo e influenciando outras. Que vão, de um certo modo, que faz bastante diferença. Eu acho que tua geração são filhos de pais que batalharam muito para ter o que conseguiram na vida, independente de quanto. Então, existia na geração de teus pais um pouco essa ideia de dar para vocês tudo, né? E aí criou-se uma geração que busca se desenvolver, busca crescer, mas tem um olhar muito mais individualizado do benefício, né, disso. Ah. Talvez, acho que os adolescentes, eu espero, né? Mas eu acho que os adolescentes estão com uma visão talvez um pouquinho mais solidária, não De sei. planeta, eu sinto que sim. Eu sinto, na nossa época, na minha época, pelo menos não se falava em preservar o ambiente, não se falava em ajudar o próximo. Hoje em dia, fala-se muito mais. Pode-se não executar muito como se fala, mas a conscientização hoje em dia é muito maior. Eu acho que o jovem que vai vir aí vai ser uma molecada diferente. Eu acho que aí junta duas gerações distantes, né? Os jovens adolescentes e os teus filhos mais velhos, quantos anos têm? 5. Ah, ele é um topo ainda, um É. pouquinho, gente. Mas os que estão na faixa de 10, 12 anos, eu vejo pela minha sobrinha, ela começa a falar as questões de sustentabilidade, aprende na escola, então tem uma questão, junto com a minha geração, que já está mais perto entre os 50 e 60 anos, é uma geração que eu vejo dentro da minha geração um despertar por uma questão de propósito e contribuição para a sociedade. Claro, não são todos, né? Pensando numa gama de pessoas, então talvez essas duas gerações se juntem. Dentro de tua. Conta-me um pouco sobre os cursos que você vai oferecer nessa plataforma que eu gostei, adorei, viu? Quero conhecer mais, até para divulgar. Essa plataforma, que tipo de matéria você vai dar? Só me posiciono para Tá. entender. Aqui na Bia Academy a gente vive e respira nova economia. Mais especificamente em desenvolvimento de negócios, marketing digital. Quando a gente aumenta o marketing de uma empresa, automaticamente nós vamos aumentar o time de vendas, tá? E quando eu aumento o time de vendas, automaticamente aumenta o meu suporte. E atuar na nova economia, eu preciso ensinar a pessoa, a empresa, a fazer o marketing, eu preciso ensinar ele como que faz as vendas de hoje em dia e como presta suporte, porque tudo isso está pautado em tecnologia e soft skills. Então, basicamente, a gente vai falar marketing, suporte, vendas e tecnologia apoiado por soft skills. Então, a gente vai pegar as profissões do futuro, a gente listou a princípio 40 profissões,
45 profissões do futuro e 10 soft skills necessárias para as pessoas nesse momento. E a gente estamos começando a produzir aos poucos aí, esses treinamentos. A previsão é que em um ano a gente estava no final de um fundraising, mas deu uma estabilizada agora com toda essa pandemia. E assim, mas a gente não parou, a gente continua, não com a velocidade que nós esperávamos, mas estamos caminhando aí. Eu acredito que janeiro do ano que vem esteja quase que tudo pronto. E a faixa etária? Você tem uma faixa etária? Ele não esses treinamentos ele não tem faixa etária, ele vai desde lógico, o público-alvo ele vai ser ali 25, 40, tá? Mas eu pretendo na etapa 5, assim, esse meu projeto tem um ano de desenvolvimento, etapa 1, 2, 3 e 4. Daí a 5 e 6, que eu nem parei para planejar ainda, eu vou pegar isso daí e eu vou entrar dentro do ensino médio, que eu estou falando em 15, 16 anos. Por quê? O jovem de 15, 16 anos já tem que ter acesso a isso aí. Não tem que esperar a faculdade. Não faz sentido, sabe? Não faz sentido eu ter que fazer um teste vocacional para saber o que eu quero. Que teste vocacional? Aprende, começa a estudar, vê se você gosta. Aprendeu sobre marketing, começa a trabalhar com marketing já com 16 anos da sua casa. Ou finanças, já começa a fazer investimento da sua casa. Saúde já dificulta um pouco mais, mas você consegue ter acesso a conteúdo da saúde para você entender. É isso mesmo que eu quero. Tenho uma pergunta para você. Os treinamentos serão acessíveis a pessoas com deficiência? Todos terão legenda. Agora a gente está começando nos nossos colocar legenda. Então, deficiência auditiva, legenda, visual. Não. Visual escuta o som, então é tranquilo. E áudio vai ser som e legenda. Confundi um pouco meu cérebro aqui. Tá, mas o som você vai ter que criar um som que a pessoa consiga compreender o que, porque ele não vai enxergar, né? Ou seja, eu estudei com um amigo que é cego e é engraçado a falta, né, de convívio que essas coisas fazem. Porque aí você percebe que por mais que tenha uma preocupação com ele, precisa descrever, né, o que está, vai ter esse cuidado. Eu tenho 2 projetos que vai entrar já na segunda etapa. Um é a transcrição, a segunda nós não paramos para pensar nisso ainda, mas provavelmente a gente vai sim. O como eu não sei ainda, porque a gente está no início, mas a gente vai se atentar a tudo que for possível. Bruno, tem uma outra pergunta. Que mensagem ou dica você daria para o empreendedor brasileiro nesse momento? Bom, a gente está passando por um problema muito, muito, muito grave. E o pior de tudo é que a gente não sabe quando vai acabar. Muitas pessoas vão ou quebrar ou ficar endividado, tá? Isso é fato. E se desesperar não vai te levar em lugar nenhum, sabe? Ficar devendo não vai te matar, a não ser que você deva para alguém que queira te matar, mas espero que isso não aconteça. Mas ficar devendo não vai te matar. Vai ser uma situação difícil para os que entrarem nesse momento. Não se desespere, porque o se desesperar vai ficar fazendo você, não vou nem dizer correr atrás do rabo, porque não vai fazer você entrar dentro do buraco de vez e cair um buraco cada vez mais profundo. É que nem quando... não sei se todos já passaram por essa situação. Quando você bota a cabeça no travesseiro para dormir, e daí quando você está querendo dormir, começa a vir um problema. Vamos pegar um problema específico, dinheiro. Tenho conta para pagar. E daí, antes de você dormir, essa conta parece que você está devendo para o mundo inteiro, sabe? O problema ele começa a ficar grande, 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 e você não consegue dormir, aí você quer dormir, aí o problema começa a vir, se você continuar nesse buraco, você vai pirar. Então, que nem nesse momento que você pôs a cabeça no travesseiro, você tem que falar para você, porque assim, é tudo cabeça, é simplesmente cabeça. Para,
Você não vai resolver nada agora, levanta, vai tomar uma água, vai respirar e falar amanhã cedo, a hora que eu acordar, eu vou resolver isso. Se você conseguir travar o seu cérebro nesse momento, você não vai entrar num buraco desesperador. 2, no outro dia, a primeira coisa que você vai fazer é o que eu preciso fazer para resolver esse problema. Porque solução tem. Só que a solução, que para muitos, vai tirar totalmente da zona de conforto. Que nem pega-se turismo, sabe? Não vai ter como vender pacote de viagens. Vai ser muito difícil. Às vezes a solução é fazer algo que ela jamais imaginava, ou que ela, putz, eu vou ter que me sujeitar a isso, vai ter que se sujeitar a isso. Ou às vezes você vai ter que reinventar totalmente seu negócio. Nessa época de pandemia, se o negócio foi fechado, o que eu vou fazer? Bom, o que eu sei fazer? Eu sei escrever muito bem. Você não tem noção que tem de trabalho para você na internet. Ah, eu gosto de fazer conta. Você não tem noção que tem de gente querendo que administre agora, nesse momento, e tudo remoto. Então, tudo tem uma solução. E não se desespere, foque na solução. Eu costumo fazer um exercício com os meus alunos, que é o seguinte: imagine, isso não vai acontecer, que o seu negócio tenha que ficar fechado por 1 ano. Tá? O que você faria? É aí que está a reinvenção do seu negócio. E você vai precisar ser rápido, você vai precisar ser ágil, e você vai precisar ir em busca de informação para conseguir executar isso daí. Porque sem informação, você consegue, mas vai demorar muito. É que nem querer fazer um bolo sem a receita. Você consegue, mas você vai errar 10, 15 vezes até chegar. Se você tiver a receita, fica muito mais fácil. E se você tiver a sua avó do lado te acompanhando, vai muito mais rápido. Então, procure estar ao lado das pessoas certas, não tenha medo de pedir ajuda. Se tiver devendo, não se desespere, fale com todo mundo, explique a situação e bola para frente, porque nós vamos sair dessa em breve. O mundo vai estar devendo, né? É. Então, é uma situação bem difícil mesmo. É verdade, eu penso que o que eu noto em pessoas que talvez perdem o emprego, agora vai ser em massa, mas nos anos anteriores, as pessoas estão tão acostumadas numa rotina, num estilo, nos seus skills voltados para aquilo que eles sempre souberam, que eles não conseguem pensar em outra coisa a não ser aquilo mesmo. Acho que o momento é se reinventar, a gente tem falado isso, a gente quer dizer, todo mundo que está nas redes sociais tem falado disso, mas não é simples, mas tem que começar. E aí que a questão da... Eu acho também que, claro, proporcionalmente talvez não cheguemos a isso, mas a solidariedade vai trazer apoio às pessoas. Eu tenho visto ações tão lindas de pessoas físicas. Você está, por exemplo, você está comigo agora. A Você me gente falou tem uma ação que eu esqueci de falar, que a gente está fazendo também, que nem a do Êxito, a gente está entregando educação e a gente também está doando cestas básicas. A gente já captou 5.000 cestas básicas, não sei o número exato. Quem quiser doar, inclusive tiver aí, depois deve ter no meu Stories ou nomear no meu perfil. E o que eu faço para o meu Stories de sexta eu faço sextou, ou quem doa R$ 50, que é o valor da cesta, eu dou um curso meu no valor de R$ 100 para ajudar aí quem quiser doar. Oh, Chegou. quantos anos tem ele? Essa tem 2, a Adele. Adele. Oi. Ela fala francês também? Fala francês e português. Que linda ela. Quais são os setores que têm chances de crescer mais na pós-pandemia? Educação vai crescer. A educação não presencial, a presencial também, mas a não presencial, o EAD vai crescer muito. Oi, minha filha. Você quer o quê? Eu ponho para você. Tecnologia vai crescer muito. Educação, eu acredito, educação, tecnologia, pós-pandemia, eu acredito que quase tudo voltado para e-commerce, né? Para o digital. O e-commerce está crescendo muito. Muitas empresas vão surgir com essa nova... A mobilidade vai mudar muito.
compartilhamento vai ser cada vez mais, a economia do compartilhamento vai ser cada vez mais presente no nosso dia a dia, desde o compartilhamento de casa, carro, tudo compartilhado vai ter um crescimento. Eu acredito que assim que me veio à minha mente aí, esses são os principais. Eu acho que a coisa do bem fixo, né? Acho que vai... Bom, para quem está neste momento, um momento muito apertado financeiramente e mora de aluguel, ainda o sonho da casa própria vai existir. Mas para quem já tem, de alguma forma, as pessoas vão reduzir muito o seu consumo de objetos, né? Bruno, querido, eu quero te agradecer. A gente tem 5 minutos para Instagram me deletar. Quase todas as minhas lives eu caía, né? Porque eu terminava perdendo a hora. Então, hoje eu pus o relógio bem na minha frente para não esquecer. Eu quero te agradecer muito, tá? O Nélio sempre fala muito de você, enfim, você representa esse novo empreendedor que tem um olhar social, que está se movimentando. Por isso que eu quis muito que você esteja com a gente. E eu quero te agradecer a tua disponibilidade. E, enfim, se você quiser se despedir, a palavra é sua. Eu que agradeço. Eu acho que assim, o bate-papo com o Nelly, com você aí sempre é muito gostoso, porque eu saio um pouco, o bate-papo com vocês, eu saio um pouco do normal, que eu venho falando. Peraí, minha filha, o que você quer? Você quer café? Depois. Agora é melhor não tomar café não, porque senão fica até 2 horas da manhã. Então, uma mensagem final é: tudo está mudando. Procure se reinventar, procure estudar, não se desespere, tem muita oportunidade aí na sua frente, basta você começar a procurar elas e ir em busca de estudar. Eu acho que esse é o momento, eu acho que estudar é uma das coisas aí que eu mais gosto, educação é o que transforma tudo, e a gente vive no melhor país do mundo, nós temos 200 milhões de habitantes, a gente tem um povo muito receptivo, muito criativo, muito inovador. A gente está no melhor lugar do mundo para empreender. Vamos voltar aí com tudo. Procure, se você não perdeu o emprego, continue movimentando a economia. Isso é muito importante. Eu vejo muita gente que não perdeu o emprego e já começa a ligar para cancelar coisas que, lógico, você tem que cortar, mas tudo que der para você consumir, consuma nesse momento. Uma coisa que a gente precisa fazer é movimentar a economia e principalmente movimentar a economia dos que mais precisam aí. Certo, Bruno. Muito obrigada. Beijo grande para você, tá bom? Um beijão. Tchau, até. Tchau.